A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o irmão Silas. Esse aqui é o nosso canal de meditação. E dando sequência à nossa meditação no livro de Tiago, hoje vamos começar aqui a meditação no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que os obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que as governam. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Bom, irmãos, começando aqui a meditação dessa palavra, lembrando aqui aos irmãos que têm acompanhado as meditações, aqui nós não estamos apresentando teologia, e também não estamos aqui falando e representando nenhuma denominação. Mas isso nós vamos aqui apenas dar a meditação com base naquilo que nós lemos e que o Espírito Santo nos dá a entender da nossa meditação, amém? Então, aqui no livro de Tiago, já aqui no início do capítulo 3, o apóstolo Tiago, ele faz um alerta referente à nossa língua, sobre a forma como que nós usamos a língua, conforme quando usamos as palavras que nós falamos. Aqui no versículo 3, ele deixa claro aqui, por exemplo, que conseguimos colocar freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o corpo. E também faz referência aqui às naus no caso são navios, são barcos, que os barcos eles sendo grandes, apenas com um leme, que é uma pecinha que fica atrás do navio, que ela faz este movimento assim,
faz todo aquele barco enorme se virar para o lado que a pessoa que está conduzindo aquela embarcação quer ir. E referente à nossa língua, né, que é comparada aqui ao leme de uma nau, porque as naus são gigantes, mas o leme é pequeno. A nossa língua ela pode ser pequena também, né, comparando com todo o nosso corpo. Mas mediante daquilo que a gente fala, sem sabedoria, sem direção de Deus, isso aí pode dirigir e ditar todo o curso da nossa vida. Uma pequena palavra falada no momento de raiva, sem pensar, no lugar errado, pode simplesmente destruir anos de trabalho, de dedicação, de vida com Deus, de vida familiar, de... como me fugiu agora a palavra, mas isso pode acabar assim com toda uma reputação de uma pessoa. É apenas uma palavra falada no lugar errado. E mais importante, né, do que a nossa vida terrena é a nossa vida espiritual. Tanto que aqui o apóstolo Tiago, ele bate forte aqui, mais no versículo 8, no versículo 9. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma boca procede bênçãos e maldição, e meus irmãos, não convém que isto se faça assim. E meus queridos e amados irmãos, as nossas palavras, elas têm poder de nos aproximar de Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Que é quando a gente aceita Jesus. A gente aceitou Jesus, a gente confessou para a igreja, para quem estava vendo, por exemplo, que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E esse ato de reconhecer Jesus como nosso Salvador, através das nossas palavras, isso nos leva para perto de Deus. Mas quando, por algum momento, passamos a amaldiçoar as pessoas, a prometer coisas que a gente não vai cumprir, passamos a mentir, passamos a usar nossas palavras para difamar pessoas, todas essas coisas nos afastam de Deus. Esse é o leme do navio que muda o curso da nossa vida e nos afasta para longe de Deus, através de palavras faladas na hora errada, no momento errado, com pessoas erradas, e que podem fazer, né, com que nós deixemos de ser aquilo que nós acreditamos que somos. Nós, né, sabemos que nós estamos nos esforçando para nos santificar e consagrar a nossa vida. E nós queremos, né, depois de todo esforço e consagração, nos sentir que somos santos, mas não santos como os profetas ou as pessoas que já estão na glória de Deus, mas que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós fazemos parte dos santos que compõem a igreja, que compõem o corpo de Cristo. Nós queremos nos sentir que fazemos parte do corpo de Cristo, e nós acreditamos que fazemos parte do corpo de Cristo, nos santificando. Mas quando nós se a gente ainda continuar a usar as nossas palavras de maneira errada, para pecar, mentir, difamar e fazer coisas que não convêm a Deus, nós podemos acreditar que o fato de estarmos na igreja significa que nós somos santos. Quando sim a gente perceber o curso da nossa vida virou para o outro lado e já nós não somos mais santos. Já não estamos mais na presença de Deus. Estamos com os santos, mas não somos santos. Porque, como diz aqui no livro de Tiago, não pode um manancial dar água doce e água amarga. Não pode uma videira dar azeitona e figos. E nem tampouco uma fonte dar água doce e salgada. Então, ou nós somos luz, ou nós somos trevas.
E a nossa língua, as nossas palavras, elas ou nos levam para a luz ou nos levam para as trevas. E isso, queridos e amados irmãos, nem todos os irmãos, né, às vezes conseguem perceber o quanto que é importante nós medirmos aquilo que nós falamos e termos cuidado na hora de falar. A Bíblia diz que nós devemos ser tardios para falar, aptos para escutar, mas tardio para falar. Porque se a gente querer responder tudo rápido, todas as questões, coisas que a gente não tem resposta, né, podemos simplesmente mudar de direção. Podemos pecar, desagradar a Deus, desagradar o Espírito Santo, fazer com que magoar pessoas que nós gostamos, pessoas que nós amamos, né? Quantas vezes em momentos assim de discussão acalorada, pessoas que se amam se machucam. Por quê? Porque não teve ali a direção de Deus, não seguiu ali um mandamento em ser o quê? Tardio para falar. Você está sentindo que vai falar uma coisa que você não deve falar, não fale. Não fale, é melhor não falar nada. Muitas vezes é melhor ser visto como fraco, é melhor ser visto como covarde, é melhor ser visto como burro do que ser um pecador. É melhor ser visto como essas coisas, mas continuar reto no curso que leva à salvação, que leva à presença de Deus. É melhor continuar sendo uma fonte que jorra água doce. Ainda que por alguns momentos você não jorre nada. É melhor você não jorrar nada por enquanto, mas continuar sendo a mesma fonte, jogando água doce, do que um dia você passar a jorrar água salgada e aí ninguém poder mais ter confiança em beber dessa água. Uma pessoa que diz servir a Deus, mas é visto falando besteira, é visto falando palavrões, é visto prometendo e não cumprindo, é visto defamando pessoas. Há confiança nessa pessoa como servo de Deus? Há confiança na oração dessa pessoa? Há confiança no estudo dessa pessoa? Eu posso confiar, por exemplo, em um pastor que mente? Em um pastor que em cima do altar fala uma coisa, desce do altar, desce a língua nos irmãos? Ou no dirigente, no vice-dirigente, e sei lá em quem? Não se confia. Passa a não ter credibilidade. E quando as pessoas passam a não ter credibilidade, aqueles que estão vendo acabam blasfemando de Deus, porque deixamos de ser o exemplo, porque usamos as nossas palavras e mudamos o curso da nossa vida de salvação para perdição. E isso é muito sério, porque não é o fato de estar na igreja que nós já estamos salvos. Só está salvo aquele que já passou dessa para melhor e está na glória, no paraíso. E esse está salvo. Mas nós que estamos aqui na terra estamos sujeitos a todo tipo de pecado. E podemos já estar em pecado sem perceber. Podemos já estar sendo uma fonte de água salgada sem perceber. Por quê? Porque faltou sabedoria. Porque faltou obedecer o mandamento de Deus. De ter sabedoria, de ser tardio para falar. E principalmente de colocar um freio na nossa boca. Bem aqui no início do livro, Tiago mostra o exemplo do freio na boca do cavalo. O freio na boca do cavalo serve para conduzir o cavalo. E esse freio que está na boca do cavalo, quem conduz o cavalo é quem está em cima do cavalo. Então, irmãos, que venhamos deixar com que o Espírito Santo coloque um freio na nossa boca e que o Espírito Santo esteja na nossa vida, nos conduzindo. Se não sabe aquilo que vai falar, não diga nada. Permaneça quietinho. Permaneça quieto. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. E aquilo que o Espírito Santo falou com você, fica para você. Fica para você. Para o seu crescimento. Para você continuar na salvação. Para você continuar firme.
indo para onde Deus quer que você vá. Amém? Tiago também, queridos e amados irmãos, ele fala aqui neste capítulo que nós lemos a respeito da sabedoria que vem do alto. Aqui no versículo 14 que nós lemos, ele diz, mas se tem de amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há também perturbação e toda obra perversa. Aqui Tiago, irmãos, ele está falando aqui sobre amarga inveja e sentimento faccioso. E a inveja, irmãos, no caso aqui do livro de Tiago, essa amarga inveja, é aquele tipo de inveja da qual aquele que sente, né, essa inveja, ele tenta, né, no seu coração ver o mal daquele em quem ele está vendo inveja, da quem ele está invejando. Isso acontece também muito dentro das igrejas, né? Tem irmãos que eles não aceitam a posição que Deus dá para um irmão. Deus, né, como nós fazemos parte do corpo de Cristo, Deus levanta cada um para uma obra. Aqueles que Deus chama para pregar, aqueles que Deus chama para cantar, aqueles que Deus chama para administrar. Todos têm uma serventia dentro da igreja. Mas tem algumas pessoas que ele quer ser ou tudo, né, ou ele quer ser o da frente da onde ele estiver. Ele não aceita estar entre os comuns, ele quer ser sempre mais. Isso, irmãos, é inveja. Então, às vezes, né, tem aqueles irmãos que pensam, eu tenho que ser o perfeito para Deus, né, e fazer sempre o melhor. E aí ele vê uma pessoa na igreja, né, que ele pensa, nossa, aquela pessoa está fazendo isso errado. Não é para aquela pessoa estar fazendo ali. E ele não consegue entender quando ele vê aquela pessoa crescendo, quando ele vê aquela pessoa melhorando, né, adquirindo mais posição, mais responsabilidade, um pouco mais assim de prestígio. E na mente dele, às vezes ele não consegue perceber como que aquilo ali está acontecendo. Se talvez aquela pessoa, na visão dele, não está fazendo as coisas certas. Mas por que aquilo ali está acontecendo? Porque quem está colocando ele ali é Deus. É Deus. Fazer as coisas com sentimento faccioso, né? Querer ser o melhor, simplesmente por ser o melhor, para que as pessoas vejam que você é o melhor, não é o tipo de coisa que agrada a Deus. Há pessoas que crescem na posição de Deus, porque é Deus que está exaltando, é Deus que está fazendo crescer, e aquilo que está sendo feito está tendo a aprovação de Deus. Deus não busca a aprovação de homens. Não adianta nós queremos sermos sempre os melhores, para que os homens vejam que nós somos os melhores, se isso não traz a aprovação de Deus. É por isso que aqui, que o livro de Tiago fala, aqui no versículo 15, que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque muitas coisas que são feitas, né, se for feito por inveja, simplesmente para querer ser melhor que outra pessoa, isso aí não vem de Deus. Isso aí é um sentimento terreno, é um sentimento diabólico. E a Bíblia diz que aonde há isso, há perturbação e toda obra perversa. E obra perversa acontece quando aqueles que são dominados pela inveja e pelos sentimentos facciosos começam a tentar impedir, parar o ministério de outras pessoas, por achar que ele não está sendo feito direito, mesmo vendo que Deus está no comando, mesmo vendo que Deus está exaltando, que Deus está fazendo a obra, que Deus está levando o irmão para cargos melhores. Está vendo ali o cantor que está indo para cargos melhores? Irmãos, se é de Deus, quem exalta é Deus. A aprovação que nós temos que buscar é a aprovação de Deus. A sabedoria está em agradar a Deus.
Porque de Deus vem a salvação, de Deus vem a perdição. De Deus as portas, Deus abre as portas e Deus fecha as portas. Então por que neste mundo que nós vamos fazer alguma coisa buscando a aprovação do homem, sendo que nós precisamos da aprovação de Deus? Não é importante, queridos e amados irmãos, quando os irmãos estão na obra de Deus, né? A obra de Deus que eu falo são igrejas. Quando as pessoas estão nas igrejas, querendo crescer, irmãos, queira ser reconhecido por Deus. Queira crescer estando com Deus. Use a sua língua para se aproximar de Deus. Seja um servo de Deus. Seja fiel. A Bíblia diz bem aqui no começo do livro, no capítulo 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que esses receberão mais duro juízo. Tem muitas pessoas que têm inveja daqueles que vão receber mais duro juízo, né? Tiago nos aconselha a não querer ser os mestres, mas Deus levanta os mestres. Deus é que vai levantar aqueles que têm a capacidade para ensinar. E quem sabe quem tem a capacidade para ensinar é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso que nós devemos ser sempre vigilantes com as nossas palavras. Porque se nós queremos ensinar, é importante que nós não venhamos ensinar errado. Né? Nós venhamos falar somente aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa boca. E para a gente não ensinar errado, nós temos que deixar o quê? O Espírito Santo nos guie. Para o Espírito Santo nos guiar, o que nós temos que fazer? Colocar o freio na nossa boca. Colocar o freio na nossa boca e não agir por inveja. Há pessoas que estão agindo na igreja hoje por inveja. Agir por inveja não é sabedoria. Agir por inveja, né? Como diz aqui mesmo no versículo 14 que nós lemos, não vos glorie, nem mintais. Nem mintais contra a verdade. Não mintais contra a verdade. Não se glorie. Nós não devemos nos gloriar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós achamos que estamos fazendo melhor. Mas é simplesmente deixar Deus fazer a obra em quem Ele levantou para fazer. E se Deus te chamou para você ser um pastor, um obreiro, um diácono, um discípulo, faça o melhor para Deus, buscando a aprovação de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é buscar a aprovação de Deus. Sabedoria não é buscar a aprovação do mundo. Se você está vendo o irmão do lado sendo exaltado, é porque Deus está exaltando ele. E se Deus não for te exaltar igual, né? Porque Deus pode te exaltar igual, mais ou não te exaltar. Deus não te exaltar, fique feliz por ter o seu nome escrito no livro da vida. Esteja feliz por estar salvo. Esteja feliz por fazer parte do corpo de Cristo. E não dê lugar no seu coração para inveja, sentimento faccioso, para que a sua língua não te conduza para um lugar que você não quer ir. Para que a sua língua não te conduza para um lugar aonde você não foi chamado. Porque Deus, Ele te chama para a salvação. Deus te chama para ser um vaso de honra. Deus te chama para ser uma fonte de água doce. Porque uma fonte de água doce traz vida. Mas uma fonte de água salgada não pode ser aproveitada. A água salgada mata. Então, eu creio, queridos e amados irmãos, que aqui nessa meditação do capítulo 3 do livro de Tiago, né, Deus nos chama para ter sabedoria. Não ter inveja, né? Que nós não venhamos ter inveja, porque a Bíblia diz que onde há inveja é perturbação, né? Quem às vezes está com muita inveja, ele não consegue, ele não fica em paz, ele está sempre aflito e perturbado, sem entender nada, por que ele faz e não consegue, e o outro consegue, e ele faz, e ele ora, e ele se esforça, e não vai para frente, porque não é para ir. Não é para ir. Nós temos que ir para o céu. Nós temos que ir para a glória. Nós temos que ir para a salvação. E terminando aqui, né? Aqui já no versículo 17, que seria o que? A conclusão do que é a sabedoria. Né? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, se nós queremos ser sábios diante de Deus, né, não agir por inveja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos exercitar a paz. E para que nós precisamos exercitar a paz? Para que os frutos da justiça nos sejam semeados. E quais são os frutos da justiça? É ser sem parcialidade, sem hipocrisia, cheio de misericórdia, ser moderado, tratável, pacífico e puro. Está claro aqui, claro, de maneira clara e objetiva. Clara e objetiva. Nós precisamos sempre exercitar a paz. Quem tem inveja não tem paz. Quem tem inveja só tem perturbação. Só tem pensamento ruim. Pensamento ruim. Começa a levantar falso testemunho. Nossa, como é que o irmão tal está fazendo isso, está conseguindo aquilo? Aí tem perturbação, não tem paz. Não tem paz. Aí não é moderado, não é temperado, não é puro, não é justo, não é sem parcialidade, sem hipocrisia. Mas quando nós estamos em paz, quando nós estamos em sabedoria, nós estamos em paz com tudo. E quando nós estamos em paz, os frutos do Espírito não são semeados, irmãos. E está claro aqui, ó, leia aí na sua Bíblia, no capítulo 3 de Tiago, no versículo 17 até o 18, né? No caso aqui é o último. Para você saber o que é que você precisa para ter sabedoria. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, semeia-se naqueles que exercitam a paz. Que passamos, queridos e amados irmãos, a exercitar a paz, a não querer a aprovação de homens. Porque como nós somos seres pecadores, concebidos em pecado, e as intenções do nosso coração são pecadoras, se nós queremos agradar os homens, a única maneira de agradar os homens é pecando. É pecando. A única maneira de ter aprovação do ser humano é cometendo pecado. Falando mal de quem a gente não gosta, de quem a gente não quer que esteja na nossa frente, para que a gente possa estar na frente dele, passando por cima de nossos princípios, passando por cima da palavra de Deus, passando por cima daquilo que é santo, mudando o curso da nossa vida para o pecado. Por quê? Porque estamos querendo buscar a aprovação de homens. Por quê? Porque não estamos tendo sabedoria, porque estamos movidos de inveja, com o coração cheio de malícia e sentimento raquicioso e perturbado. Isso é o que conseguem aqueles que buscam a aprovação de homens. Mas aqueles que querem a sabedoria, que é a sabedoria que nós precisamos, que nós devemos buscar, que nós temos que estar orando noite e dia, orando mesmo para Deus nos dar essa sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto, ela só vem para aqueles que exercitam a paz. Meus queridos irmãos, vamos exercitar a paz. Vamos exercitar a paz. Se alguém falou alguma coisa que não nos agradou, fica quietinho, sai, bota a cabeça no lugar, não fala nada e bendiga essa pessoa, abençoe essa pessoa. Não vamos amaldiçoar os homens que são imagem e semelhança de Deus, como disse bem aqui no começo do capítulo 3, com a língua bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos dizer que nós exercitamos a paz amaldiçoando as pessoas? Amaldiçoando aqueles que foram feitos à imagem e permissão de Deus? Não podemos. Nisso nós estamos fazendo o quê? Jorrando água salgada. Nós estamos perdendo credibilidade. Nós estamos deixando de ser quem nós somos ou quem nós queremos ser. Se nós queremos ser uma fonte de água doce, ou venhamos não falar nada, ou falar o que é santo. Venhamos principalmente, irmãos, exercitar a paz, ser calmo, ter misericórdia, ser parcial, não ser parcial, né? Não ser parcial, não ser hipócrita, né? Ter misericórdia,
ser moderado, sermos pacíficos e sermos puros. Não é fácil, mas se a gente buscar Deus, né? Deus há de nos dar essa sabedoria. Mas para que a gente possa ter essa sabedoria, para que a gente realmente possamos aprender a exercitar a paz, nós temos que controlar, irmãos, aprender a controlar a nossa língua. Nós lemos aqui, por exemplo, bem aqui no começo, deixa eu só achei aqui, ó, assim, no versículo 5, que diz assim, ó, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Sobre essa parte de quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia, né? Isso, irmãos, claramente quando a gente está construindo uma vida, toda uma trajetória, toda uma imagem, né? Tudo, e aí um pequeno ato, uma pequena falha, pequenas palavras sem pensar, põe tudo abaixo, destrói tudo. Um fogo pequeno, ele começa pequeno, depois ele alastra, ele pode queimar uma floresta inteira. E o fogo, quanto mais ele cresce, mais forte ele fica e mais ele destrói. Assim também, se nós usarmos a nossa língua, começamos a usar a nossa língua de maneira errada, né, com inveja, sentimento preconceituoso, deixando de praticar a paz, deixando de exercitar a paz, logo nós começamos a destruir a nossa vida, e a nossa vida vai ser destruída, e destruímos a vida do próximo, e destruímos a vida de todo mundo que está ao redor. Com quê? Com pequenas palavras que geram atitudes destrutivas na vida de quem fala e na vida de quem escuta. Amém? Então, queridos e amados irmãos, vamos terminar aqui essa meditação. Essa é a meditação que Deus nos deu aqui hoje no livro de Tiago, no capítulo 3. Né? No próximo vídeo nós vamos continuar aqui a meditação no livro de Tiago. E assim como que eu digo, isso aqui não é um estudo bíblico. Isso aqui é uma meditação que eu creio que Deus nos dá quando nós estamos lendo a Bíblia. E eu quero te convidar a não ficar somente nessas palavras, mas que você pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, baixe uma Bíblia na internet, para que você também estude a Bíblia, leia e ore. Ore, peça a Deus para te dar entendimento, para abrir sua mente, te dar sabedoria, te mostrar como que você vai exercitar a paz. Acredito que está bem claro aqui no capítulo 3, no versículo 17 ao 18, o que é exercitar a paz e o que é que recebe aqueles que exercitam a paz, né? Os frutos do Espírito que são semeados naquele que exercita a paz. Então, comece a exercitar a paz, comece a não falar mais nada que possa te dar problemas, que possa te conduzir para lugares que você não quer ir, né? Palavras que deixam você triste, a sua família triste, palavras de inveja, não haja sobre inveja, vamos semear a paz e sermos pacíficos, amém? Então é isso, meus queridos e amados irmãos, né? Eu vou encerrar aqui a meditação de hoje. E antes de eu encerrar a meditação, eu gostaria de convidar você que ainda não aceitou Jesus. Se você sentir no seu coração, olha, aceite Jesus. Deixa Jesus guiar seu coração, tomar conta da sua vida. Deixa que Jesus te ajude. Se você quer realmente semear a paz, eu posso te garantir que sem Jesus é difícil, é impossível. Mas se você deixar Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração, Ele vai te ajudar. Amém? Então, você que ainda não aceitou Jesus, ou você que aceitou, mas se desviou, eu te convido a reconciliar com o Senhor Jesus, amém? Para que você possa voltar para a presença de Deus, amém? Então, eu vou fazer aqui uma oração para que você que ainda não aceitou Jesus possa aceitar Jesus, amém? Eu peço que você feche o seu olho, que você levante a sua mão e que você diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço neste momento, Senhor Jesus, o perdão de todos os meus pecados. E neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Perdoa meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido amado irmão. Você que aceitou Jesus,
que o seu nome agora já está escrito no livro da vida, amém? Tenha fé, creia, acredite e continue aprendendo de Deus, né? Busque a Deus, ore e peça para Ele falar com você. Procure igrejas para você ir e aprender de Deus, a conhecer um servo de Deus melhor e busque a aprovação de Deus. Não precisa buscar a aprovação de um homem, a aceitação do ser humano, não. Busque a aprovação de Deus, amém? É isso aí, então. Eu quero me despedir. A paz do Senhor Jesus a todos e nos vemos na próxima meditação, amém? Paz do Senhor Jesus.